Antes de mais nada, prazer, eu me chamo Edson. E não, esse título não é um bait, mas eu também não estou aqui somente para falar mal do filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos, tudo bem? Afinal, eu assisti o filme e curti bastante quase tudo que estava ali presente. Mas sabe quando você enxerga um potencial gigantesco e que infelizmente ele não é explorado? Pelo menos como eu queria que ele tivesse sido explorado? E tudo isso por causa de um único problema? E para mim, esse problema se chama a continuidade. Quarteto Fantástico Primeiros Passos marca o início da fase 6 da Marvel. Não que alguém se importe com isso no decorrer da carruagem, mas esse ponto é importante para algo que eu vou frisar lá no finalzinho do vídeo. Dito isso, vamos continuar. A direção desse filme está nas mãos de Matt Skerman, que é o mesmo cara por trás da maravilhosa série WandaVision, que é uma série que eu adoro. Inclusive tem um vídeo aqui no canal sobre ela. Caso alguém tenha interesse, eu vou deixar o link desse vídeo na bio, beleza? Tanto no filme Quarteto Fantástico quanto na série WandaVision, esse cara tem os mesmos acertos, porém também tem os mesmos erros. E sinceramente, eu acho que os erros dessas duas obras nem são necessariamente culpa dele, mas sim, novamente, culpa da Continuidade. porém, esse vídeo é sobre o quarteto e vamos focar apenas nele. A primeira metade do filme é simplesmente muito gostosa de assistir. Somos apresentados a algo totalmente novo, um universo próprio com um conceito de fantasia retrofuturista que não tem qualquer vínculo com o resto do MCU. Bem, pelo menos não inicialmente. E olha, eu adoro toda essa ideia de universo compartilhado, eu não sou hate desse tipo de ideia. Só que às vezes menos é mais, tá? Então, poder de fato mergulhar nesse filme sem precisar obrigatoriamente assistir outras 20 produções do MCU foi excelente. Aqui vamos ser apresentados a família fantástica mais uma vez. Temos o gênio elástico Reed Richards, interpretado pelo Pedro Pascal, e a incrível, maravilhosa, perfeita Vanessa Kirby, que ela interpreta a Sue Storm de uma forma assim, mano, magistral. Pra mim, ela é o maior acerto desse filme. Boa parte das cenas dela você consegue sentir a dor através dos olhos dela, a dor de uma mulher que tem que carregar o mundo nas costas, e ela simplesmente consegue entregar algo que vai além do texto, sabe? Vocês entendem o que eu tô querendo falar? E também temos a dupla incrível e carismática do Tocha Humana e do Ben, que são interpretados pelo Joseph Quinn e o Eben Moss. Todos estão maravilhosos e a química dos quatro é excelente, mas se eu puder dar destaque para um deles, eu vou dar aqui para Vanessa Kirby, porque ela tá excelente. Na introdução do filme, ele já mostra que todos esses heróis já são estabelecidos como grandes heróis dessa terra paralela, dessa dimensão retrofuturística. E esse começo é uma delícia de assistir. O filme não perde tempo explicando as origens dessa família, afinal todos nós já sabemos a origem dela. Mas se você fizer parte do pequeno grupo que nunca ouviu falar dessa família ou que não conhece a origem, tudo bem, não se preocupa, porque o filme separa um tempinho ali bem curtinho para explicar um pouquinho da origem dele, mas sem enrolar muito, sabe? E isso é bom, porque além de ser rápido, é funcional e divertido. Então tanto funciona para quem já conhece, como também funciona para quem não conhece. O roteiro nos mostra que o quarteto é muito querido nesse universo. E além disso, com uma vibe muito bacana, ele consegue nos apresentar algumas tramas episódicas que o quarteto tem que enfrentar. Como por exemplo, alguns vilões pontuais, como eles conseguiram derrotar esses vilões. Enfim, é muito divertido, é muito gostoso assistir. Porque ele consegue nos apresentar esses vilões mais simples, carismáticos. Aquele tipo de vilão que aparece naquele episódio semanal. O quarteto dá um jeito neles e acabou, tá ligado? Traz aquela vibe gostosinha de acompanhar, sabe? E esse sentimento gostoso não acaba nem mesmo com a chegada da surfista prateada, que inclusive funciona muito bem na proposta desse filme. Essa bela moça anuncia a grande chegada do Devorador de Mundo, o Galactus, que está prestes a chegar na Terra. Então aí o quarteto parte em uma missão espacial para tentar impedir esse possível apocalipse, ou pelo menos convencer o semideus gigante a não fazer isso. Mas, quando chegam lá, o Galactus acaba se interessando pelo bebê da Sui. E ele ainda oferece uma troca. Se eles derem um bebê, ele poupa o planeta. Depois disso, o quarteto enfrenta o Galactus e consegue fugir, pelo menos inicialmente, tanto dele quanto também da surfista. E é muito bacana porque durante essa fuga, temos também o parto da Sui, que é incrível. Mais uma vez, a atriz entrega tudo ali. Quando chegam na Terra, chegou a hora de contar tudo o que ocorreu pro mundo. E é a partir daí que o filme começa a deslizar um pouco. Aquela leveza, aquele humor do começo acaba se perdendo. E tudo bem, é justo, afinal, olha os acontecimentos. Com o planeta sendo ameaçado, com seu bebê, com seu filho sendo ameaçado. Entendeu? Só que pra mim, a forma como eles lidaram
quando a trama de fato começou a ficar mais densa, pecou um pouco porque caiu muito no genérico, tá? Mas calma, eu vou explicar o porquê. Os personagens acabam ficando presos em algumas discussões muito científicas que ajudam a trama a sair do ponto A pro ponto B, pro ponto C, e tudo bem, essas cenas são necessárias para a trama de fato andar. Porém, para mim, pelo menos, o texto caiu muito no superficial. E a grande sorte desse roteiro é que o elenco é muito bom. O elenco é muito carismático, porque eles conseguem fazer que a gente compre aquela ideia que eles estão vendendo ali, que a gente consiga aceitar as coisas que eles estão falando ali. Então, por mais que os diálogos não ajudem muito, o elenco segura a onda com uma química incrível e consegue entregar convicção pra gente. A gente compra a ideia que eles estão vendendo. E outro grande momento de criatividade e leveza é quando um dos vilões que é apresentado lá no começo do filme, o Homem Toupeiro, eu acho que é assim que se chama, ele reaparece pra ajudar lá no plano do quarteto, já que o Galactus tá vindo. E mano, quando esse homem voltou, eu comecei a pensar como esse filme teria sido ainda mais gostoso, ainda mais interessante, se de alguma forma fosse o quarteto versus esse Homem Toupeira, com toda essa parada que ele tem com esse império subterrâneo dele. E eu não estou dizendo que o Homem Toupeira seja mais interessante que o Galactus, não. Só que às vezes uma trama mais episódica, com um começo, um meio, um fim, e não somente uma grande promessa pro futuro, sabe? Às vezes só o que tá sendo entregue naquele momento é mais gostoso de acompanhar, sabe? Mas enfim, eles têm todo um plano aí porque o Galactus está chegando. Inclusive eu não cheguei a mencionar, mas a introdução do Galactus é maravilhosa. Mano, que cena boa. O visual dele é intimidador, mas o que realmente impressionou é as suas falas, porque ele é um personagem que traz uma sensação quase que mitológica. Dá pra sentir o peso dele. Mas o problema tá mais uma vez aí na continuidade. Na reta final do filme, eles meio que conseguem trazer um pouquinho do que a gente teve lá no começo, que é esse brilho de você apostar no seu charme retrô, que é esse brilho de você apostar nos elementos que você tem ao seu redor. O Richard tem um plano muito da hora pra quando o Galactus chegar, eles de alguma forma conseguirem jogar ele pra outro lugar. Eu não vou conseguir explicar isso, porque eu só assisti o filme uma vez, mas é muito gostosinho, sabe? A forma como eles fazem isso, a forma como eles bolam esse plano. Por mais que o plano tenha dado errado, mas ainda assim foi muito legal ver essa construção desse plano. Então, quando de fato o capeta chega, aí que mais uma vez o filme desanda, pelo menos pra mim. Porque ele sai de uma grande ameaça pra um caju genérico, pra um gigante genérico, sabe? E as soluções que o roteiro entrega pra finalizar a trama são muito, pô, como é que eu posso falar? Ingênuas, sabe? É o filme te chamando de bobinho. Olha, vamos resolver isso dessa forma aqui. E tudo bem, é só um filme de boneco, não tô aqui querendo cobrar uma grande trama cheia de subcamadas. Não, beleza, tudo bem. Eu aceito o plano deles. Como eu mesmo falei, foi um plano divertido, por mais que a execução ali tenha sido assim de qualquer jeito, mas beleza. Temos uma cena final da Vanessa muito emocionante e que eu gosto também bastante dela. Não gosto do, não gosto do desenrolar até chegar nela, mas quando chega nessa cena em específico, é muito bom. E assim que eles resolvem o problema do Galactus, temos uma cena que é um deleite, traz aquela vibe do comecinho do filme. Vamos pra uma cena final bem gostosinha, que é quando eles estão prestes a dar uma entrevista, e aí acaba que o relógio de todos eles acaba apitando, porque tem uma possível ameaça chegando, uma nova ameaça, e aí eles saem correndo de onde eles estão pra ir lá salvar a galera, enfim. É muito gostosinho, sabe? Traz aquela vibe episódica novamente. Então o filme acaba, sobe os créditos, então temos a famigerada pós-crédito. E essa cena tá aqui pra nos apresentar o Doutor Destino, o primeiro vislumbre oficial dele. Obviamente que tinha que ter essa cena aí, que é pra nos ligar pro próximo filme. E aí que mora pra mim o problema, que é a continuidade. Quarteto Fantástico Primeiros Passos é um filme muito redondinho e gostoso de assistir. O filme tem carisma, tem um visual caprichado, tem uma trilha sonora muito boa, tem um elenco carismático. É um filme com identidade própria. Os ingredientes estão todos ali, mas o resultado ainda parece incompleto, ainda tá faltando algo. Falta ousadia em bancar de fato essa ideia. É como se esse visual retrô e essa estrutura mais leve e episódica que nos foi apresentado no começo tivesse medo de fato ser o que eles tinham a nos oferecer, sabe? Você consegue entender isso? Porque só essas paradinhas, só essas coisas que eu falei aqui já sustentava um puta filmaço, já sustentava um filme muito, muito bom. Não precisava do Galactus, não precisava do Doutor Destino, não precisava dessa pós-crédito, porque só esses pontos que eu levantei aqui já sustentavam uma trama excelente, sabe? Junta esse visual com essa trilha, com esse elenco, com um vilão mais simples como o Homem Topeira, pô, seria muito da hora. Pelo menos pra mim, claro, tá? Só que mesmo sendo ambientado em um universo paralelo, esse filme ainda é um filme do MCU. Então isso significa que ele não tá totalmente livre. Ele precisa, de algum jeito, se conectar
voltar com outros 300 filmes que estão chegando. O Galactus precisa voltar. O quarteto, de alguma forma, precisa encontrar os Vingadores. O Doutor Destino tá aqui porque ele vai estar em outro filme futuramente. Então essa ponte, ela tem que ser construída. Então, o que a gente tem agora, que é essa vibe retrofuturista, esse elenco carismático, essa trilha sonora da hora, esses vilões mais episódicos como o Homem Topeira, nada disso é necessariamente o suficiente. Porque tem que ter o próximo prato principal. Porque o que você tá comendo agora não é bom o suficiente. Porque o que vem depois vai ser ainda melhor. E o que eu falo desde o começo do vídeo, o maior problema desse filme é a famigerada continuidade. É o fato de eles estarem vendendo já o próximo produto, ao invés de só focar no que a gente tem aqui e agora, sabe? Então esse vídeo aqui não é um vídeo de hate, sabe? O filme do quarteto é bonito, é simpático, é cheio de potencial, mas vive na sombra do que tem que vir depois. E pra mim um grande problema da Marvel e de muitas de suas produções, mas não todas, é exatamente essa venda do que vem depois, sabe? É não de fato entregar uma história muito da hora agora, porque a próxima vai ser ainda melhor, entende? Enfim, pessoal, é isso. Acho que eu consegui desabafar sobre os meus sentimentos pra esse filme. Não quero que vocês pensem que eu tô aqui de hate, eu gostei do filme, só que eu esperava mais, né? E tudo bem. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta e eu vejo você na próxima. Fui!